Como aumentar o seu próprio salário, de Napoleão Hill, capítulo 13. Adote a regra de ouro. Resposta. Chegamos ao 13º princípio da realização individual, a regra de ouro, princípio no qual todos dizem acreditar, mas poucos praticam. Creio que, por não entenderem profundamente psicologia subjacente, muita gente interpreta a regra de ouro não como não faça aos outros o que não gostaria que fizesse com você, mas como faça aos outros e faça bastante, antes que eles façam a você. É claro que a interpretação errônea dessa grande regra é de conduta humana. Só pode trazer resultados negativos. Os verdadeiros benefícios da regra de ouro não são para aqueles em cujo favor ela é aplicada, mas se reverbam a quem aplica a regra na forma de consciência fortalecida, paz mental e outros atributos de uma personalidade sólida, fatores que atraem tudo de mais desejado na vida, incluindo amizades duradouras e fortuna. Para obter o máximo da regra de ouro, ela deve ser combinada com o princípio de ir além, para que consiste em sua parte aplicada. A regra de ouro proporciona a atitude mental correta, enquanto ir além fornece o recurso ativo. A combinação concede o poder de atração que induz a cooperação amigável dos outros, bem como oportunidades para acumulação pessoal. Ponto. Pergunta. Por suas observações, presumo que existam poucos benefícios serem adequados e adquiridos pela mera crença na regra de ouro? Resposta. Muito poucos. A crença passiva não conquistará nada, e a aplicação que traz benefícios a eles são tão numerosos e variados que influenciam a vida em quase todos os relacionamentos humanos. Estes são alguns dos benefícios mais importantes. A aplicação da regra de ouro abre a mente para a orientação da inteligência infinita por meio de fé. B. Desenvolve autossuficiência graças a um relacionamento melhor com a própria consciência. C. Constrói um caráter sólido, suficiente para suportar momentos de emergência, desenvolve uma personalidade mais atraente. D. Atrai a cooperação amigável em todas as relações humanas e desencoraja a oposição hostil. F. Traz paz mental e liberta das limitações autoestabelecidas. G. Cria imunidade contra as formas mais prejudiciais de medo, uma vez que o homem com a consciência limpa raramente teme algo ou alguém. H. Permite
a oração com as mãos limpas e o coração puro, e atrai oportunidades favoráveis para a promoção na sua ocupação, negócio ou profissão. J. Elimina o desejo de obter algo em troco de nada. K. Transforma a prestação de serviço hostil em uma alegria que não pode ser obtida de nenhuma outra forma. L. Proporciona a reputação de honestidade e negociador justo, base de toda a confiança. M. Desestimula o caluniador e repreende o ladrão. N. Transforma as pessoas em uma forma do bem, por exemplo, onde quer que entre em contato com os outros. O. Desencoraja os instintos básicos de ganância, inveja e vingança, e dá asas aos instintos elevados de amor e de companheirismo. P. Aproxima as pessoas do Criador em virtude da mente serena, que permite reconhecer a alegria de aceitar que todo homem é e deve ser protetor de seu irmão. R. Estabelece uma espiritualidade pessoal mais profunda. Isso não é mera opinião minha, são verdades evidentes cuja solidez é conhecida por todos que vivem de acordo com a regra de ouro no cotidiano. P. Pergunta. É evidente que a regra de ouro é uma base das melhores qualidades do homem, que se usa a aplicação, proporciona uma forte imunidade contra todas as regras destrutivas? Resposta. É uma boa definição, mas ela realmente proporciona imunidade contra todos os males que assolam o caminho da humanidade. Mas a imunidade é negativa. Ela proporciona também o poder de atração positivo, com o qual pode adquirir tudo o que exige da vida, desde a paz mental e entendimento espiritual até as necessidades materiais. Pergunta. Alguns afirmam que gostariam de viver de acordo com a regra de ouro, mas acham impossível, pois aqueles que não vivem tirariam proveito deles facilmente. Qual a sua experiência a esse respeito? Resposta. Quando um homem diz que não pode viver com a regra de ouro, sem sofrer danos causados por outro, mostra claramente a falta de entendimento do princípio. Mas esse é um equívoco comum. Se você estuda cuidadosamente os benefícios enumerados da aplicação da regra de ouro, verá que são coisas das quais ninguém pode ser privado. Acredito que esse equívoco decorre da crença de que os benefícios da aplicação da regra de ouro devem vir diretamente das pessoas em cujo favor ela foi aplicada, quando, na verdade, pode vir de fontes completamente diferentes. Além disso, o mal entendido pode surgir também de falsas crenças de que os benefícios consistem apenas em ganhos materiais.
o maior de todos os benefícios obtidos pela aplicação da regra de ouro é aquele que reverte para quem o aplica na forma de harmonia dentro da sua mente, o que leva ao desenvolvimento de um caráter sólido. Não existem bens materiais compatíveis à solidez de caráter, e isso é algo que o indivíduo deve construir por si, por seus pensamentos e ações. O caráter tem um valor real definitivo. Ponto. Pergunta: não é verdade que algumas pessoas tirem proveito de quem aplica a regra de ouro? Vendo esse hábito como uma fraqueza de ser explorada, em vez de ser uma virtude a ser recompensada? Resposta: sim, alguns fazem isso, mas a porcentagem dos que pensam assim é tão incompativelmente pequena que se torna insignificante, segundo a lei das probabilidades. Eu arriscaria estimar que, para cada uma pessoa que se recusa a aplicar a regra de ouro, existem 99 que aplicam. Assim, pela lei das probabilidades, ela pode ver que vale a pena ignorar o dano que aquela única pessoa pode causar. Além disso, a lei da compensação entra em ação e, por alguma força estranha da natureza com a qual o homem não está familiarizado, mesmo o dano provocado pela pessoa sem visão é neutralizada pelas outras 99 que não fazem como ela. Emerson fez um relato muito claro sobre isso no ensaio sobre a compensação. Ponto. Pergunta: mas é tão pouca gente familiarizada com o ensaio de Emerson ou com a lei da compensação? E muitos dos que estão familiarizados veem-na como uma mera pregação de um moralista, sem qualquer valor real nos assuntos práticos da vida moderna. Poderia expressar sua opinião quanto à viabilidade da lei da compensação nos assuntos modernos da indústria e dos negócios, de acordo com a sua experiência? Resposta: minha experiência nos negócios e em todos os outros relacionamentos obrigou-me a aceitar a solidez da lei da compensação como uma verdade eterna da qual nenhum homem consegue escapar. Não importa o quanto seja inteligente ou tente evitá-la. Existem algumas circunstâncias determinantes que elevam ou rebaixam um homem substancialmente para o seu lugar na vida, de acordo com os seus pensamentos e atos. Pode-se escapar da influência dessa lei por um tempo, mas, pelo visto, pelo período de duração média de uma vida, a lei obriga todos a gravitar para a exata posição a que pertence. Os próprios pensamentos e ações estabelecem o espaço que se podem ocupar e a influência que se pode exercer nas relações com os outros.
Um homem pode direcionar suas responsabilidades temporárias para um semelhante, mas não pode escapar permanentemente das consequências de se esquivar delas. Ponto. Pergunta: então não seria conveniente adotar a política de aplicar a regra de ouro quanto sua prática, obviamente, trouxe retornos imediatos e recusar-se a aplicar quando isso, obviamente, significa desvantagem temporária? Resposta: não. Isso seria suicida. Embora muitas pessoas cometem o erro de escolher circunstâncias sobre as quais aplicar a regra, para obter o máximo benefício desta regra. Ela deve tornar-se um hábito em todas as relações humanas. Não há exceções. Ponto. Pergunta: essa afirmação é muito conclusiva, não deixa margens para transgredir a regra de ouro. Deve-se ir até o fim ou sofrer as consequências da negligência? Resposta: você captou a ideia. E deixe-me dizer que todo mundo enfrenta circunstâncias tentadoras para negligenciar a aplicação da regra como conveniência temporária, mas ceder à tentação é fatal. Outras pessoas podem até não saber do resultado, mas a consciência do indivíduo sabe. Se a consciência é suplantada, torna-se fraca e não mais para o objetivo para com o qual foi concebida. Nenhum homem deve tentar enganar os outros deliberadamente, mas, e o mais importante, não pode arcar com as consequências em nenhuma circunstância, ou tentar enganar a própria consciência, uma vez que isso só servirá para enfraquecer sua fonte de orientação. O homem que tenta enganar a si mesmo é tão insensato que, quanto uma pessoa ou colocasse veneno na própria comida. Ponto. Pergunta: obviamente você acredita que um homem pode aplicar a regra de ouro em todas as relações humanas e ainda assim prosperar nessa era materialista? Resposta: eu não diria assim. Faria uma declaração mais forte, dizendo que o homem que vive segundo a regra de ouro, que se aplica por questões de princípios, obrigatoriamente irá prosperar dentro dos limites da sua capacidade individual, seja ela qual for. Os resultados da aplicação desta regra vão se acumular automaticamente de fontes muitas vezes inesperadas. Ponto. Pergunta: essa é uma afirmação cabal, vinda de um homem com uma vasta experiência em lidar com todo tipo de pessoas. Não tenho uma escolha senão aceitá-la. Essas suas realizações provam que a regra de ouro pode ser aplicada lucrativamente, mesmo em um período materialista como esse. Claro, presumo que você tenha sempre vivido segundo a regra de ouro, mas gostaria que comentasse a respeito.
Resposta. Professor ruim é aquele que ensina uma coisa e pratica o oposto. Meu primeiro entendimento da regra de ouro veio da minha mãe. Ela, em tenra idade, antes de ir para a América, meu conhecimento real de sua solidez veio da experiência em aplicá-la com o máximo da minha capacidade de compreensão. Ponto. Pergunta. Você já sofreu alguma perda temporária por ter explicado e aplicado a regra de ouro? Resposta. Muitas vezes, mas estou feliz que você tenha dito perda temporária, porque não posso verdadeiramente dizer que, no fim das contas, eu tenho perdido alguma coisa por viver segundo a regra de ouro. As perdas resultantes das circunstâncias ocasionais em que a regra de ouro foi aplicada sem uma resposta direta foram reembolsadas muitas vezes em outras circunstâncias em que as respostas foi abundante. Deixa-me dar um exemplo do que quero dizer. Quando entrei no ramo siderúrgico, o preço do aço, como já mencionei antes, era de cerca de 130 dólares por tonelada. Esse preço parecia muito alto. Antes comecei a procurar meios de reduzi-lo. Primeiro coloquei o preço baixo a custo de produção na época. Embora meus concorrentes tenham se queixado de que eu estava sendo injusto com eles por causa dessa prática. Pouco depois, o aumento do volume de negócios resultantes do preço reduzido permitiu-me fazer ainda mais reduções. Logo descobri que baixar os preços significava aumentar a produção e que uma produção maior significava custos unitários mais baixos e que possibilitava preços reduzidos. Mantive essa política até o aço chegar a 20 dólares por tonelada. Enquanto isso, o preço baixo do aço possibilitou esse uso de muitas novas maneiras. E depois de um tempo, meus concorrentes descobriram que, em vez de prejudicá-los, na verdade eu havia beneficiado ao obrigar que baixassem os preços. Assim, o público foi beneficiado, os trabalhadores das fábricas foram beneficiados, os fabricantes beneficiaram-se de uma política comercial que, no início, acarretou uma perda evidente. Hoje em dia, o aço é utilizado na fabricação de uma grande variedade de artigos que não podem ser produzidos com preços antigos. E, no geral, não perdi nada forçando o preço para baixo. Minhas perdas temporárias foram mais do que compensadas por meus ganhos permanentes. E acho que isso demonstra bem a regra de ouro funcionar. Ela pode causar perdas temporárias e, muitas vezes, causa, mas ao longo do tempo, os ganhos são maiores do que as perdas. Ponto. Pergunta. Quer dizer que a regra de ouro se harmoniza em todos os detalhes com a economia empresarial sólida? Resposta. Essa é a ideia. E, se quiser ver como ela funciona, olha o Henry Ford, o que aconteceu com a sua empresa. Ele adotou a política de fornecer ao público um carro confiável pelo menor preço com um móvel já
foi vendido. Ele emprega bons materiais e mão de obra especializada na fabricação do produto. E você pode apostar que o público vai recompensá-lo com o seu patrocínio. Não importa quantos concorrentes venha a ter, ele vai prosperar além das expectativas da maioria das pessoas que o criticam. Isso é uma profecia, mas observe e verá com os seus olhos que é uma profecia sólida. Ford certamente dominará a indústria automobilística, a não ser que outro fabricante de visão em campo siga seu exemplo. Nota do autor. Essa declaração foi feita em 1909 e todos os estudantes desta filosofia, familiarizados com as surpreendentes realizações de Ford, reconheceram a sabedoria do discurso de Audrey. Fecha a nota. Pergunta: não seria impraticável para certos tipos de profissionais viver segundo a regra de ouro? Por exemplo, advogados, cuja profissão obriga a tratar os casos que tornam a aplicação da regra difícil? Resposta: eu poderia fazer um sermão sobre esse assunto, pois tive muitas experiências com muitos tipos de advogados, mas limitarei a menção de apenas um advogado cuja política profissional de seus resultados devem ser respostas suficientes à pergunta. Esse advogado não aceita um caso a menos que esteja convencido de que está do lado certo. Ou seja, não aceita um caso sem mérito e não preciso dizer que ele dispensa muito mais clientes potenciais do que aceita. Mas também posso dizer que ele está ocupado o tempo todo e que sua renda é julgar por tudo o que sei sobre ele aproximadamente 10 vezes maior do que a renda média dos advogados. Pago uma soma substancial a ele anualmente, apenas para seus conselhos, fora de qualquer outro serviço que ele presta para mim. Muito dos meus amigos fazem o mesmo. Nós os contratamos porque confiamos nele. E nossa confiança baseia principalmente na certeza de que ele não vai enganar um cliente por dinheiro, nem aceitar um caso injusto. Ponto. Pergunta: entendo. Um advogado pode viver segundo a regra de ouro e prosperar, desde que esteja disposto a renunciar aos casos que não têm mérito. Mas o que acontece com o cliente que vem com outro tipo de caso, aquele que é injusto? Parece que esse tipo de caso é mais predominante do que o outro? Resposta: em todas as profissões, todas as empresas e todas as ocupações, há formas de ganhar dinheiro com práticas desleais. E devo confessar que há indivíduos que estão dispostos a ganhar dinheiro
indevido, mas todos são cercados de recursos que, mais cedo ou mais tarde, secarão sua fonte de renda e trarão males ou perdas fora da proporção de ganhos. É verdade que há muitos casos legais sem méritos, alguns evidentes, tentativas de obter algo em troco de nada, com fraudes e mentiras. É uma prerrogativa do advogado aceitar esse tipo de caso, se quiser, mas mantenho minha declaração original de que tais casos trazem consigo males desproporcionais aos ganhos do advogado. O dinheiro obtido injustamente em função de truques da profissão jurídica pode parecer tão bom quanto qualquer outro tipo de dinheiro, mas existe uma influência estranha que o acompanha. As pessoas não desejam arcar com elas. De alguma maneira, esse dinheiro dissipa rapidamente sem cumprir sua maior utilidade. Assim que o dinheiro roubado por assaltantes e ladrões, você já ouviu falar um ladrão ou assaltante bem-sucedido? Vi muitos fugirem de grandes somas de dinheiro. A maioria deles agora mora na prisão. Todas as leis naturais são morais. O universo inteiro desaprova transações imorais de qualquer natureza, ainda que esta está para nascer um homem que consiga ir além e contra a tendência das leis naturais, por mais que seja um breve período. Acredito que o segredo do grande poder da regra de ouro consiste em harmonia com as leis naturais. Ela representa o lado positivo das relações humanas, portanto, tem o apoio da lei moral. Ponto. Pergunta: vamos considerar um jovem em início de carreira. De que forma ele pode lucrar com a regra de ouro? Resposta: o primeiro elemento crucial para o sucesso de qualquer área é a solidez de caráter. A regra de ouro desenvolve caráter sólido e boa reputação. Talvez você deseje um exemplo mais concreto de que os jovens podem se beneficiar substancialmente para a regra de ouro. Por isso, vamos combinar o princípio da regra de ouro e o ir além e ver que o resultado teremos. Iremos um passo adiante e acionaremos a definição de um objetivo principal. Agora temos uma combinação que, se for persistente e sinceramente aplicada, será suficiente para proporcionar mais do que um início ordinário a qualquer jovem. Ponto. Pergunta: é claro que essa combinação serve aos adultos, tanto quanto aos jovens, certo? Resposta: sim. Se um homem sabe o que quer, prepara sua mente para adquirir o que deseja. Cultiva o hábito de ir além para obter e relacionar-se com outras pessoas, segundo a regra de ouro. Ele não pode ser ignorado pelo mundo. Ele vai atrás tentando
atrair atenção, não importa o quão humilde possa ser no início. Pergunta: esses 3 princípios não serão uma ótima combinação para aplicar na escola ou na faculdade, na preparação da vida profissional? Não dariam nítida vantagem sobre aqueles que não conseguem aplicá-los? Resposta: sim. Claro que afirmei antes que um dos pontos fracos da maioria dos jovens em idade escolar é estudar pelos critérios e passar nos exames sem saber o que vão fazer com a sua escolaridade, depois que adquiri-la. Acredito que todas as ações sem objetivo são disfarçadas. Não importa quando ou onde realizadas. Os batalhadores, como o mundo chama as pessoas alertas, dinâmicas e bem-sucedidas, movem-se com um objetivo definido em praticamente tudo o que fazem. Atuam com um motivo definido, com um plano definido e, geralmente, chegam ao destino, pois sabem para onde estão indo e não estão dispostos a ser interrompidos antes de chegar lá. Ponto. Pergunta: você acredita que aqueles que se relacionam com os outros, segundo a regra de ouro, e criam um hábito de ir além, encontrarão menos oposição? Não é? Resposta: primeiro, não terão praticamente nenhuma oposição. Pelo contrário, terão a cooperação voluntária de amigos dos outros, amigáveis dos outros. Essa tem sido a história dos que vivem segundo essas 2 regras. Ponto. Pergunta: então, podemos dizer que esses 2 princípios não apenas servem como um guia moral, mas também limpam o caminho das formas de oposições habituais? Resposta: exatamente. Agora devo chamar a atenção para um outro benefício de que se pode desfrutar vivendo segundo esses 2 princípios. Ele consiste no fato de que assim o fazem no cotidiano, como uma questão de hábito, se destacam pelo contrastes com as pessoas que não os aplicam. Ponto. Fim do capítulo 13.